Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Boa noite a você que está chegando. Estamos iniciando mais uma noite de Círculo Bíblico. Quero convidar você a, com muita alegria, nós participarmos desse momento que já iniciou essa semana. Ontem com o nosso amigo Dionísio Luciano, Hoje a gente está aqui junto. Amanhã nós temos o Vicente. Na quinta-feira nós temos o Lineu e a Ana. E na sexta-feira é Egídio. Então é uma semana onde a gente tem muito a nos fortalecer na palavra de Deus. Lembrando que hoje nós vamos rezar, nós vamos ler, nós vamos partilhar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo, exatamente no capítulo 5, Capítulo 5, que vai até o versículo 25. Então nós vamos rezar juntos, nessa semana, o capítulo 5 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Lembra você que está aí participando conosco pela primeira vez, você que vai ver, está vendo esse vídeo também no YouTube, Nós queremos lembrar você que nós temos esse círculo bíblico também todas as semanas programado, pelo nossa equipe de coordenação dos círculos bíblicos, e nós temos um roteiro que nós chamamos do estudo das cartas paulinas, da paróquia Nossa Senhora dos Prazeres de Calcaia. Então, se você não conseguiu aí participar ao vivo, tá vendo aí no nosso YouTube, nosso abraço a você também que está aí participando pelo YouTube, tá bom? Então, agradecer a você que já está presente. Boa noite, Helenita, boa noite, Nivânia, boa noite, Luísa, boa noite, Socorro, boa noite, Lúcia, Boa noite a todos que estão aí presentes conosco. Boa noite também a nossa amiga Nojosa, como é que é seu nome aí? Como é que é seu nome mesmo? Que está participando conosco. Nós estamos aqui ao vivo, Então, pelo nosso Instagram, queria convidar você a, com muita alegria, nós nos prepararmos. Já está com a sua Bíblia aberta, com certeza. Já deu a sua olhadinha no círculo bíblico de ontem. Hoje a gente vai complementar aqui, nos ajudar a complementar um pouco do estudo dessa semana. E aí, meus irmãos, convido a você, comigo, nós convidarmos a Santíssima Trindade a se fazer presente no meio de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, que alegria, nos encontrarmos. Que bom estar aqui presente mais uma vez com você e na presença do Espírito Santo, O Espírito Santo nos ilumine, nos ajude, nos proteja, E que esse estudo seja mais um fortalecimento para o nosso dia a dia, um fortalecimento para a nossa caminhada, para que nós possamos permanecer firmes, como cristãos, nesse momento que estamos passando por dificuldade. Então é com alegria que eu desejo a você que façamos um belíssimo estudo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, não é isso? Então peçamos que esse Espírito Santo
venha sobre nós, que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, né? Que Ele nos proteja. Todo mundo sabe cantar, vamos cantar juntos. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que esse Espírito Santo nos ajude nessa leitura de hoje. E vamos fazer a nossa leitura a nossa oração para antes de fazer a leitura da Sagrada Escritura. Rezemos juntos. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nos ensine e surgira o que vós pregastes. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. E que nós queremos lembrar de bom dessa semana, né? O que a gente viveu, o que a gente vivenciou, que foi bom, o que não foi tão bom, mas que nos trouxe um exemplo, um testemunho, que nos fortaleceu. O que nós podemos lembrar aí com alegria? Vamos lá? O que a gente lembra aí? A missa do domingo, né? Participamos da missa do domingo, né? Pelo Facebook Maria, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Nós queremos aí lembrar, agradecer a Deus, né? Por esse momento. O que mais? O que mais a gente pode lembrar desse final de semana, dessa semana, ou mesmo de hoje, né? Eu quero aqui deixar aqui um momento que foi bom, né? Vai diminuir um pouquinho o tempo aqui de acesso e de estar mais presente nas mídias sociais, mas graças a Deus na empresa onde trabalho a gente voltou, já fechamos o contrato do período de pandemia, né? Que a gente tinha feito a redução de período de trabalho, redução também do salário, e graças a Deus agora retornando, né, com os cuidados necessários, com todos os cuidados, estamos retornando, todo mundo trabalhando no período normal, né, e voltando assim ao trabalho e também ao salário normal de cada um, né? Então, graças a Deus, estamos aí voltando à normalidade, entre aspas, né, com os cuidados necessários, com todos os cuidados possíveis para que a gente possa estar bem. Lembrar, até aí, que maravilha, ontem, exatamente, né? A Ana lembrando pra gente a abertura da festa de Nossa Senhora do Carmo, lá do Parque São Gerardo, né? É isso, agradecer a Deus. Aí a festa que está sendo transmitida ao vivo também, né, pessoal? Nas lives aí pelo Facebook, né? A Nossa Senhora do Carmo. Então a gente pode participar desse novenário também todos os dias às 17 horas, às 19 horas, né? E aí convido você. Maravilha, né? Que alegria. Mais uma festa iniciando. Sabemos da dificuldade, mas a igreja está viva. Parabéns aí para a comunidade Nossa Senhora do Carmo. O que mais que a gente pode lembrar? Com alegria. Você pode lembrar para a gente? A Nivânia está querendo agradecer aí pelos 78 anos da Dona Dati, né?
Dona Dati, vó da Nivânia, mãe da Lúcia, mãe da Creuza, né? Deus abençoe, Deus fortaleça. Lembrar com muita alegria, né, esse momento também. Lembrar um momento não tão bom, né, que foi no começo, assim, no finalzinho da semana passada de trabalho. Aos amigos que acompanham aí também pelo Facebook já viram, né, o acontecimento. Um irmão da gente lá da empresa, né, onde trabalho, problemas de saúde, né, não dessa pandemia, mas um problema de saúde que ele já tinha há algum tempo. Infelizmente ele faleceu. Pessoa muito... há 22 anos trabalhava na empresa, né, e aí deixou pra gente assim, muitas marcas. Eu que estou lá há quase 8 anos, e quem está lá há muito tempo com ele tinha um carinho muito grande por todo mundo. Era grande, né? De primeira assim, a gente se assustava com o tamanho, com o jeitão dele, mas era um cara com um coração enorme, que com certeza vai estar num lugar maravilhoso lá no céu por ser uma pessoa tão boa como ele era. Meu amigo Chicão, que faleceu lá na empresa onde eu trabalho, né? Semana passada, na quinta-feira passada. E Deus o tenha num bom lugar. É isso. Então vamos lá, parabenizando aí a todos, né, pelas iniciativas, né, pelo que a gente viveu, agradecendo a Deus por tudo que a gente passou esses dias. Vamos dar início, né, ao nosso estudo dessa semana, ou melhor, continuar o estudo dessa semana, que já começou ontem, com o Dionísio aí no nosso Instagram, Círculo Bíblico PNSP. Então a gente vai hoje, primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 25. Então vamos acolher essa palavra, vamos pedir que Deus abençoe, que ilumine o nosso coração com essa palavra de Deus, né? A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Todos já com as Bíblias abertas, amém? Oh, aleluia! Misericórdia! Tudo ok? Vamos começar? Vamos ler juntos? Capítulo 5 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Respeito para evitar choque de gerações. Não sei se é assim o tema que vem aí sobre na sua Bíblia, né, no início. Mas vamos lá. Não repreenda com dureza um ancião, mas exorte-o como se fosse seu pai. Aos jovens como irmãos, às idosas como mães, às jovens como irmãs, com toda a pureza. Cuide das viúvas, que são verdadeiramente viúvas. Porém, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam a exercer a piedade para com a própria família e retribuir aos pais os favores recebidos, pois isso é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva e ficou sozinha, deposita sua confiança em Deus e persevera nas súplicas e orações dia e noite. Mas aquela que só busca prazeres, mesmo se vive, já está morta. Recomende tudo isso para que elas sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, sobretudo dos que são de sua própria casa, renegou a fé e é pior que o incrédulo. Para que seja inscrita no grupo das viúvas, a mulher deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser conhecida por suas belas obras. Se criou bem os filhos, e se foi hospitaleira, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se foi dedicada na prática de todo tipo de obras. Não aceite as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos se afastam de Cristo, querem casar-se, tornando-se assim culpadas de terem faltado a um compromisso anteriormente assumido. Além disso,
como vivem sem fazer nada, vão de casa em casa e não são apenas desocupadas, mas também fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Portanto, quero que as viúvas jovens se casem, tenham filhos e governem a casa, e não deem ao adversário nenhum motivo de maledicência. Pois algumas já se desviaram, seguindo a Satanás. Se uma fiel tem viúvas em casa, cuide delas, e não sobrecarregue a igreja, para que a igreja socorra as que são verdadeiramente viúvas. Os presbíteros. Os presbíteros que exercem bem a presidência merecem dupla remuneração, sobretudo os que trabalham de verdade em favor da palavra e do ensino. De fato, a Escritura diz: não amordace o boi que debulha, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser com o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Aos presbíteros que pecam, repreenda-os diante de todos, para que também os demais sintam temor. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço encarecidamente que você observe estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Não se apresse em impor as mãos sobre ninguém, nem seja cúmplice de pecados alheios. Conserve-se puro. Deixe de beber somente água. Tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns já são conhecidos por todos, antes de serem levados a julgamento. Os de outros são conhecidos só depois. Assim também, as boas obras já são conhecidas por todos. As outras, que ainda não são conhecidas, não poderão ficar ocultas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui mais uma continuidade, né? Continuidade dos estudos que a gente vem fazendo dessa carta de São Paulo a Timóteo, que, como a gente sabe, São Paulo estava instruindo a Timóteo, líder lá da comunidade em Éfeso, né, para que ele soubesse lidar com os problemas, as dificuldades que ele encontraria por causa das pessoas que estavam colocando coisas, né, diferentes daquilo que a igreja prega, trazendo novidades, trazendo seitas, trazendo diversas coisas que a gente já tem conversado anteriormente para dentro da comunidade. Por isso, São Paulo estava novamente alertando, né, a Timóteo sobre alguns assuntos. E hoje ele falou para nós sobre o que deve ser feito em relação às viúvas e em relação ao presbítero, né? Como o presbítero deve se comportar. Então hoje nós temos 2 assuntos importantíssimos, interessantíssimos, né? Que muitas vezes fazem parte do nosso dia a dia, né? Fazem parte da nossa vida, né? Da nossa caminhada. Em casa nós temos diversas situações em que São Paulo já falou aqui durante esses estudos das cartas paulinas, principalmente agora na carta a Timóteo. Logo no início, nós percebemos, né, que ele pede uma coisa importante para cada um de nós, como comportamento que aí deve ser feito para evitar, diz aqui no tema, respeito para evitar o choque de gerações. Esse versículo, né, esses versículos 1 e 2, eles trazem algo muito forte para a gente começar a pensar em relação a isso. Não repreenda com dureza um ancião, mas exorte-o como se fosse seu pai. Aos jovens como irmãos.
as idosas como mães e as jovens como irmãs, com toda a pureza. Perceberam aí como Paulo está querendo nos pedir, né, nos dizendo que nós precisamos ter cuidado, né, de como a gente trata as pessoas. Tratamento com os idosos. Olha só, não trate um ancião, né, não repreenda um ancião com dureza, mas exorte-o como se fosse seu pai. Como a gente trata os nossos pais? Como a gente trata os jovens? Como a gente trata as jovens? Como a gente trata os nossos irmãos, as nossas idosas? Eu, particularmente, meus irmãos, não falo isso assim preocupado, porque quem está aqui, né, e que conhece sabe o quanto eu respeito as pessoas mais idosas. Eu tenho um respeito enorme, um respeito, posso falar até absurdo, em relação à pessoa idosa. A pessoa idosa, ela precisa ser escutada, ela precisa ser compreendida. Muitas vezes o tempo não nos permite isso, mas naquela correria do dia a dia, naquele espaço de tempo que a gente tem, nós precisamos dar muita atenção aos nossos idosos. Ouvir o que elas têm a dizer, conversar com elas, deixar que elas contem as suas histórias, né? E respeitar, principalmente respeitar. Se nós não respeitamos os nossos idosos, como será? Como ficará? Né? Como viverá a humanidade? Outra coisa, respeite o jovem como irmão, as jovens como irmãs. Por quê? Com toda a pureza. Porque, olha só, se você, no meu caso, que sou homem, né, que para respeitar uma jovem, né, você tem contato com a juventude, você tem espaço com a juventude, que tem toda uma vida, que tem todo um estilo de vida, que muitas vezes tem atrações, que tem um monte de coisas. Então a gente precisa, né, como homem, como mulher que tem o contato com a juventude, respeitar com pureza, né, com carinho, ter cuidado, né, com o que você fala, ter cuidado com como você age, até porque a juventude ela tem um pouco de pressa para as coisas, né? E a gente precisa ter o cuidado para conversar, para dialogar, para mostrar caminhos distintos, né, que muitas vezes os pais até mesmo procuram passar para os jovens, mas eles não dão ouvidos. E se além dos pais alguém tem algo a falar com respeito, com carinho, né, com cuidado, isso vai ajudar bastante, não é verdade? E aí respeitar as idosas. Olha, como eu já disse, né, o idoso é o caminho, é onde a gente quer chegar. Ou a gente quer ficar idoso, ou a gente quer ir para junto de Deus logo, né? Porém, eu acredito que a maioria prefere ficar idoso, né? A maioria de nós prefere ficar idoso, não quer ir logo. Não quer ir logo para se perguntar assim, quem quer ir para Deus, a gente vai dizer que quer. Mas se perguntar se quer ir logo, a gente vai dizer que não. Porque a gente está muito preso a algumas coisas nessa vida. A gente tem muitos objetivos, a gente tem muitos planos. Não cabe a nós, né, se vão se acontecer, se vão se realizar esses planos ou não. Mas o importante é que sejam planos de Deus realizados nas nossas vidas. Sempre que o nosso plano tem ligação com o plano de Deus para a nossa vida, com certeza ele será realizado. Então que a gente possa, nesses primeiros versículos, já ter todo esse espaço, todo esse como é que se diz, esse de onde tirar, né, para a gente analisar como está a nossa vida em relação ao respeito com as pessoas. E aí ele vem falando do respeito com as viúvas, do versículo 3 até o versículo 16, né, ele fala sobre as viúvas. A gente lembra, né, nos estudos que já fizemos, dos círculos bíblicos, que foi necessário a igreja até criar, né, vamos dizer, a função de diácono. Lembra? A gente lembra? A função de diácono
ela iniciou, que quer dizer o serviço, né, para servir, ela teve início exatamente porque a igreja ela tinha, né, a necessidade, que estavam aparecendo muitas viúvas, e a igreja tinha a necessidade de cuidar das viúvas. Mas aí Paulo alerta para a gente aqui que seja realmente uma viúva, verdadeiramente viúva. Como assim verdadeiramente viúva? Como você está falando isso? Porque a gente percebe, verdadeiramente viúva o quê? Se ela tem familiares, diz aqui que os familiares, né, exerçam a piedade para com a própria família e a retribuir os pais os favores recebidos, pois isso é agradável a Deus, é agradável diante de Deus. Então, se uma viúva tem família, tem gente lá que possa ajudá-la, que possa acompanhá-la, que possa estar com ela, a gente precisa dar passos mais para que essa família compreenda o verdadeiro amor que eles têm, o verdadeiro desejo de Deus para com essas idosas e para com as viúvas, e também que eles compreendam, né, que a igreja precisa agir para ajudar realmente quem não tem, né, condição de ser ajudada por alguém, porque aí sobrecarrega e também deixa-se de você que é próximo àquela pessoa ter a oportunidade de crescer, de amadurecer, porque quem conversa com alguém que já perdeu alguém, uma viúva, quem conversa com um idoso que já teve uma vida longa e tem muito a nos ensinar, só aprende, só tem a aprender. Então, é muito bom a gente ler com mais calma, com cuidado, né? Tem aqui até diz algumas coisas que são seríssimas, né? Mas que a gente percebe que são verdades. Fala aqui que não aceite as viúvas jovens. Tente fazer com que elas se casem, que elas procurem uma outra pessoa, porque elas já estão livres para casar, né? Elas têm direito a retornar, ter uma vida a dois. Então, que elas se casem e que elas não fiquem sem fazer nada, porque aí elas não vão ser apenas desocupadas, mas vão também ser fofoqueiras e intrometidas. Ou seja, lá, lembra quem conhece lá a Dona Maroca? Já ouviu falar da Dona Maroca? Ah, não? Pois existe a Dona Maroca. E a Dona Maroca, ela deveria não falar da vida dos outros, mas contar para todo mundo que Jesus ressuscitou. Então, que seja, né, que as viúvas novas, que elas procurem casar. É até perigoso a gente falar isso, né? A gente precisa incentivar, mas de forma que seja algo realmente preparado, algo exatamente. Ela está dizendo aqui, casar para ter respeito, né? Para quê? Para que ela seja respeitada e que ela possa adquirir da sociedade respeito, que ele falava aqui, porque se ela ficar sozinha, né, Lúcio? Como hoje também, se não for de uma forma, uma vida regrada, como ele diz aqui, pode acontecer de se desviar. Diz aqui que muitas já se desviaram seguindo a Satanás, ao adversário. Se uma viúva é fiel, tem em sua casa, se você tem uma viúva fiel, se alguém da igreja, uma fiel, tem uma viúva em sua casa, cuide dela e não se sobrecarregue a igreja, para que a igreja socorra as que são verdadeiramente viúvas. Depois eu vou cantar a musiquinha, né, para a gente poder entender a questão aí da Dona Maroca, né, que até nos ajuda a evangelizar também, né? Essa música é dos Doidinhos de Deus, né, do Ambrósio do Grampolino, que são a dupla Doidinho de Deus, que a gente conhece aí, que a gente canta também até na Banda Arcanjos, música deles, né? Então a gente quer passar agora aqui para o versículo 17 até o versículo 25, aí fala sobre a questão dos presbíteros, né? Os presbíteros aqui está pedindo para que os presbíteros eles se ocupem, né? O presbítero aqui, a gente lembra também na questão do ancião, né? Do ancião, que eram os anciãos, eram aquelas pessoas a quem a igreja recorria, né? Que a gente recorre, como até comentei aqui a questão dos idosos, que a gente usa a palavra ancião, né? Porque eles trazem conhecimento, eles têm muito a nos ensinar, né? E aí pede para que eles não, diz aqui, o trabalho
a gente pede para que os presbíteros que pecam repreendam-os diante de todos, para que também os demais sintam temor. Diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos, peço encarecidamente que você observe estas regras sem preconceito, não fazendo nada por favoritismo. Aí já vamos aproveitando aqui para a gente fazer as perguntinhas do vivenciar o texto que você tem aí, o subsídio, né? Não é, Neila? Inclusive a Neila, né? Ainda tem que entregar o teu, tá dentro do carro direto, Neila. Agora quando eu te entrego, como a gente faz para tu receber o teu subsídio? Eu sei até que você tem, mas de repente para ceder para mais alguém, né? Então, aí você que tem um subsídio, né? No número 6 desse dia de hoje, diz assim, ó. Paulo se preocupa com o tratamento e o nosso relacionamento com as pessoas. Aí ele pergunta aqui para nós, perguntam para nós. Estou precisando rever meu comportamento? Sou delicado com os mais velhos? Olha só, é que a gente já conversei, eu particularmente já falei em relação a isso, né? Delicado, não sei se é bem a palavra, não sei vocês. Estou precisando rever meu comportamento? O que vocês dizem aí? Está precisando rever o seu comportamento em relação aos jovens, em relação às idosas, em relação às viúvas, em relação aos jovens? Não sei. Medite, responda. Estou precisando rever meu comportamento? Sou delicado com os mais velhos? Tenho um grande respeito, trato com carinho, né? E até utilizo um pouco do que falou aqui, né? Não estou querendo me engrandecer, mas aqui tem a Lúcia, tem a Nivânia, tem o pessoal, a Rita do Bom Jesus, que me conhecem bem em relação a isso. Então, eu trato com respeito, mas eu não dou mole. Eu não permito que fique, só lamentação, só aquilo. Eu não permito. Eu digo assim, né? Com todo carinho, de olha, não faça isso, é melhor assim, né? Não precisa ficar assim, né? A gente trata, né, para que a pessoa tenha ânimo, para que ela possa se reerguer, que ela possa deixar de se lamentar, que ela possa deixar de estar murmurando, que também pediu aqui, para que não fique só com murmurações, né? Mas seja alguém que se estruture, alguém que pense, que pare um pouco, diga assim, eu tenho condições, eu vou partir para cima, eu vou correr atrás. Se eu estou doente, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar cura, eu vou rezar, eu vou fazer algo que vai realmente me trazer uma melhora física e espiritual. Mas não ajudar, muitas vezes a gente ajuda a pessoa a ir mais para baixo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então você é delicado com os mais velhos? Sim ou não? A letra B diz assim, somos generosos em nossa partilha? Isto é, nas ofertas e na participação do dízimo na nossa igreja? Nós somos generosos em nossa partilha, isto é, nas ofertas e na participação do dízimo da nossa igreja? O que você fala aí? O que você diz? O que você diz em relação a isso? Nosso dízimo, a gente é realmente generoso? A gente colabora, né, de forma, vamos dizer assim, não tão como deveria, né? A gente não tem bem aquele, não sei vocês, se a gente assume a questão dos 10% para ajudar na igreja, ou se a gente usa uma outra fórmula, se a gente tem uma regra que a gente criou para isso, né? A gente precisa parar um pouco para pensar nisso. E nas ofertas, se a gente está indo para as ofertas, a gente está levando na hora da oferta o nosso dom, a nossa oferta, lembro, você está guardando no cofrinho, olha lá, foi uma sugestão, né, que surgiu logo no início dessa pandemia, que quando a gente assistisse uma missa, participasse de uma missa, a gente pegasse e colocasse aquele valor que a gente coloca lá na igreja, ou aquele valor que a gente tem disponível naquele momento, no momento do ofertório, e colocasse num cofrinho. Você está fazendo isso? A gente está fazendo aqui em casa. A missa a gente está participando, e não eu, nem a Lu, nem a Luiz, mas a Laurinha, né? A Laurinha fica encarregada, ela que
encarregada de ajudar na oferta lá na hora da cestinha, a Laurinha vai aqui, vai e coloca no cofrezinho que está aqui atrás da gente. Tem um cofrezinho aqui no nosso local de oração, onde quando a gente participa da missa, todos os domingos, na quinta a gente está participando, a gente vai lá e coloca no cofrinho. E esse cofrinho vai ser entregue no dia que a gente for participar da primeira missa após essa pandemia, com a graça de Deus. Então, a gente é, né, generoso em relação a isso? Pense no seu coração, tá? Analise, né, como você está levando em consideração essa pergunta. Letra C. O que significa ser cúmplice dos pecados alheios? Dízimo é partilha, né, Seu Jerônimo? Exatamente. Então, na letra C, o que significa ser cúmplice dos pecados alheios? Ó, a gente estava lendo lá no versículo 21, e do versículo 21, aí o versículo 22, a gente vai perceber o que fala a respeito disso, né? Olha, o versículo 21 diz o seguinte: diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço encarecidamente que você observe estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Não se apresse em impor as mãos sobre ninguém, nem seja cúmplice de pecados alheios. O que a gente acha que significa ser cúmplice dos pecados alheios? O que é ser cúmplice do pecado dos outros? Vocês podem nos ajudar aí a responder? Começa aqui, né? Você vai respondendo aí, eu vou lendo aqui um pouco, a gente partilhando um pouquinho. Relacionada, não haja, observe essas regras, né? Todas essas regras que foram dadas aqui, passadas, sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. Olha só, a gente tem uma tendência, né, a favorecer pessoas que aparentemente são maiores que outras. Aparentemente, né? Ou que a gente julga serem mais importantes que as outras. Chega alguém que aparentemente é importante, a gente trata de uma forma, enquanto está tratando distintamente, diferentemente, outras pessoas que não, digamos, muitas vezes não tem, não faz parte de uma classe social tal, que não tem tanto poder aquisitivo, né? Então muitas vezes a gente tem essa questão do preconceito. E aí ele fala para a gente não ter esse preconceito e também diz que para não impor as mãos, não se apresse em impor as mãos sobre alguém, nem seja cúmplice de pecados alheios. Conserve-se puro. Conserve-se puro. O que a gente acha? O que são esses pecados alheios? Você já pensou aí com você? Já parou aí consigo mesmo e pensou o que é ser cúmplice dos pecados alheios? Nós muitas vezes nos comportamos, né, dessa forma de tratar diferente as pessoas, de não nos mantermos, nos conservarmos puros. E ainda, né, a gente acolhendo as pessoas que a gente sabe que, mesmo nós sabendo da situação em que vive, da maneira como se comportam, da maneira como tratam as pessoas, e a gente trata por algo que nós estamos colhendo, né, trazendo para nós, que está nos favorecendo, a gente acaba tratando alguém diferente de como deveria ser tratado, e aí a gente acaba, né, que implantando essa pessoa dentro dos nossos ambientes, dentro dos lugares que a gente vive. A Ticiane fala aqui, propagar fofocas também. Agimos com a mesma atitude errada. Paulo estava falando aqui que estavam ensinando outras coisas, diferente do que a igreja ensinava. Não é, Rita? E aí ele diz, cuidado para você não ser cúmplice dos pecados alheios. Né? Você não tratar, não trazer para si também aquilo que os outros estão ensinando errado, aquilo que está sendo ensinado errado, aquilo que está sendo vivido de forma contrária ao que Deus quer que viva para nós, que nós vivamos.
Não é verdade? O que mais que a gente pode imaginar que seja propagar, né? Ser cúmplice dos pecados alheios? Quem mais pode nos ajudar a meditar, a pensar sobre esse assunto? Enquanto você vai pensando, né, eu já queria convidar... Opa, Ticiane falou aqui, encobrir os pecados de alguém. Sim, sim, também faz parte, né, Ticiane? Ou seja, a gente está sendo cúmplice. A gente está tratando, né, deixando ali alguém... vamos tratar dessa forma porque não vamos... Então isso é encobrir os pecados de alguém, é também ser cúmplices dos pecados alheios. Por quê? Porque lembra lá no comecinho, quando ele fala, repreenda, né? Não repreenda os idosos, os anciãos, de forma brusca, né? Mas faça o quê? Não repreenda com dureza, mas exorte como se fosse seu pai. O pai da gente, a gente tem que ter respeito. Trate então aquela pessoa como se fosse seu pai. Então exortar, chamar a atenção de uma forma carinhosa, de uma forma clara, de uma forma que seja realmente uma coisa que você tenha subsídios, que você tenha na Bíblia algo que você possa realmente dizer assim, eu estou fazendo porque assim Deus nos pede que façamos. Deixar claro para as pessoas, né, que o que a gente está fazendo não é porque nós estamos dizendo, mas porque Deus quer que faça assim, porque ele diz assim, isto é agradável a Deus. Quando nós tratamos as pessoas com respeito, com carinho, com o cuidado que elas merecem e que nós queremos também ser tratados, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado. No nosso livrinho, né, a gente tem aqui a questão de um gesto concreto, né? Se a gente estivesse fazendo esse encontro físico, a gente ia trazer para o próximo encontro 1 quilo de alimento não perecível para ser doado a uma família carente. Eu já convido a você, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa, né, tomar esse gesto, como você possa ajudar alguém que não está em condições, que não tem recebido ajuda, que não está trabalhando. Você deve conhecer alguém, né, como a gente que na comunidade Menino Jesus do Bom Jesus conhece. A gente já fez até alguns momentos em que a gente arrecadou diversas cestas básicas e tudo, mas isso não é suficiente, né? Então, se você conhece alguém que está passando por dificuldade, peço que você ajude, peço que você tenha o cuidado, o carinho, né, de saber da situação como está, e se você puder fazer algo por essas pessoas, faça. É um convite para que a gente possa fazer, exercitar, né, a nossa caridade em relação às pessoas, né, nosso amor em relação às pessoas. Estamos chegando ao final. Eu não sei se novamente ajudei vocês a estudarem, a manifestarem melhor o texto na vida, né? Que é a nossa intenção, que esse texto, que esse estudo, né, das cartas paulinas possa nos fortalecer como cristãos, como católicos mais fortes, né? Mais preparados para enfrentar as dificuldades, mais preparados para enfrentar os desafios. Então, é esse o convite. Aí a Ana está dizendo, fazer o bem sem olhar quem? Com certeza, Ana. Procurar ver, né, a necessidade, fazer o bem sem se preocupar, né, com a quem nós estamos ajudando. Então, convido a você, né, a fazer esse gesto de caridade. Vamos agora, passando para a nossa oração final, rezar a oração para depois de ler a Sagrada Escritura. Convido a você para que nós façamos essa oração juntos, com muita força, com muita alegria. Ó Jesus, Divino Mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, em verdade, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho, com todas as minhas forças,
pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura, por esse tão grande presente. Com Maria, lembrarei as vossas palavras, as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Ó Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, muito obrigado a você que participou dessa noite conosco. Hoje nós iniciamos às 18 horas, mas o horário do Círculo Bíblico é às 19 horas, tá certo? Círculo Bíblico PNSP no Instagram. Você participa às 19 horas. E hoje a gente tem um encontro, uma reunião muito importante, né? Então a gente vai participar às 19 horas dessa reunião, por isso começamos às 18. Mas amanhã, quarta-feira, né, às 19 horas, nós temos nosso irmão Vicente, que vai estar conosco. Na quinta-feira, nós temos o Lineu e a Ana. E na sexta-feira, nós temos a Egídia, né? São momentos maravilhosos. Se você puder participar ao vivo, se não, depois vá lá, se inscreva, se você ainda não está inscrito, lá no nosso YouTube, Círculo Bíblico PNSP, tá certo? Tem muita gente de Círculo Bíblico, vamos lá incentivar nossos irmãos, se inscreve lá, nossos irmãos de Círculo Bíblico não se inscreveram ainda, porque nós somos 27 círculos. Vezes, se a gente colocar pelo menos 5, 10 pessoas, nós já teríamos para mais de 500 inscritos, e lá no nosso YouTube a gente não passou de 200 pessoas ainda. Então incentivo aí, anima as pessoas a se inscreverem lá, a verem os vídeos lá, né, participarem desse momento conosco. Muito obrigado a você que está participando, tenha uma boa noite, que Deus abençoe. Vamos lembrar a musiquinha, né? Vai dar tempo a gente lembrar a musiquinha bem rapidinho aqui, né? Ver se eu me lembro, né? Vamos lá. Falando da Dona Maroca, né? Que não pode sair por aí como esse texto que a gente viu da viúva nova aí, para não ficar sem fazer nada e não virar uma fofoqueira, né? Vamos com carinho, né? Olha só. Dona Maroca é minha amiga, mas se morder a língua ela morre envenenada. Ninguém escapa da boca dela, eu ainda lhe converte, estou rezando por ela. Maroca vai sair, eu espero, do grupo das irmãs da língua do fogo eterno. Dona Maroca fofoqueira, venha pra igreja rezar, saia da porta dos outros, pare de tagarelar. Dona Maroca fofoqueira, venha pra igreja rezar, se sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Dona Maroca fofoqueira, venha pra igreja rezar, saia da porta dos outros, pare de tagarelar. Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá, já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. É isso aí, se a gente quer falar muito, meu irmão, vamos evangelizar, vamos dizer que Cristo ressuscitou e Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos traga a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha uma boa noite. Não esqueça, não deixe de participar do Círculo Bíblico todos os dias, às 19 horas, no Instagram, Círculo Bíblico PNSP. Lembrar também, né? Ticiane está aqui conosco. Lembrar que toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos, né, na Iniciação à Vida Cristã, no Instagram,
catequese, e amanhã com participação muito especial do nosso padre, né? Já foi nosso pároco, o padre José Francisco. Lembrar que no sábado, às 9h30 da manhã, também a Iniciação Vida Cristã tem a catequese para as crianças, para os pais, uma maravilha. Deus abençoe, Deus guarde, Ticiane, Deus te abençoe, Deus te proteja. Muita saúde, muita paz. E também, às 20 horas, né, nós temos o casal Ronaldo e Daniele, todos os dias, na sala de oração no Instagram, Santuário Santa Edviges. E as missas na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Facebook Maria Maria, todas as quintas-feiras, às 17h30, domingo, às 19 horas. Boa noite, meu irmão, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.